Ontem à noite eu recebi informação que o IBGE está concluindo um detalhado estudo sobre o comportamento de 5.000 e poucos municípios sobre as suas atuações durante a pandemia, para fazer um relatório completo sobre a pandemia no Brasil. Isso está sendo feito no mundo inteiro, logicamente, para fazer aí um acompanhamento científico da situação. E a informação que eu recebi é que esse estudo está apontando Araraquara como uma das cidades com o maior destaque no estado de São Paulo, claro, fazendo uma comparação, comparação populacional, tá certo? E Araraquara aparece aí e vai aparecer entre os primeiros colocados sobre o seu desempenho durante o projeto da Covid. Porque muita gente criticou até algumas atitudes e tal, mas a gente percebeu que no final foram atitudes corretíssimas e que o resultado está exatamente aí. O Hospital de Campanha de Araraquara, montado em tempo recorde pela Prefeitura Municipal, no início da pandemia da Covid-19, em maio de 2020, foi uma das mais importantes ferramentas adotadas pelo município no enfrentamento da doença e cumpriu plenamente seus objetivos de salvar vidas da população, de toda a região, até de pacientes de outros estados, que foram transferidos para Araraquara por falta de leitos em seus municípios. Considerando todas as internações, olha isso aqui, Ernesto, Fernando e Luiz Antônio. Araraquara, por Covid, registraram no Hospital de Campanha, e mais, Hospital Santa Casa, Hospital São Paulo, Hospital São Francisco, Maternidade Gol de Leite, Hospital Estadual de América Brasilense, todos eles coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde, foram 59.041 pacientes internados, sendo 36.564 de Araraquara, e olha só o número exatamente de fora, de outros municípios, 22.467 de outros municípios. Desses foram registrados 780 óbitos, ou seja, 58.261 vidas foram salvas pela estrutura hospitalar instalada em Araraquara no combate à Covid, tá certo? Então, eu convidei a doutora Eliana para um rápido bate-papo, porque foi a doutora Eliana que foi a grande coordenadora quando ela ainda era secretária da Saúde, está afastada agora, mas está aí a doutora Eliana, o IBGE, fazendo esse estudo, esse trabalho, que certamente vai colocar Araraquara numa postura, numa posição bastante destacada. E a gente sabe perfeitamente que todas as pessoas que passavam por lá tinham acompanhamento. Como é que estava sendo a sua recuperação quando estava em casa? Até tivemos aqui, nessa semana, uma pessoa que telefonou e disse, olha, eu me lembro, no tempo da Covid, peguei Covid e fui recuperado, e aí houve todo um tratamento, todo um acompanhamento através do telefone. Então, todos esses dados hoje estão sendo traduzidos como realmente alguma coisa muito importante feita por Araraquara. Doutora Eliana, parabéns primeiro pelo trabalho desempenhado pela senhora, que eu lembro que era 00:30, nosso repórter encontrava a senhora no meio do caminho, encontrava a senhora no hospital de campanha, nas UPAs, correndo atrás de uma situação como essa, né? Doutora Eliana, a senhora tem alguns números a mais, alguma coisa a mais para dizer sobre esse estudo? Quando o IBGE lhe consultou sobre essas questões, a senhora acrescentou mais alguma coisa? Bom dia, doutora Eliana, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma alegria estar falando com vocês, né? Olha, você viu que os números são números que realmente são expressivos, né? A gente costuma ter uma memória fraca, né? Eu digo que a gente esquece, as pessoas esquecem qual foi a nossa luta, né? E quanto a esses números, e quando a gente compara esse número total com o número de mortalidade, nós temos um dos menores índices de mortalidade, né, do país. Por quê? Porque a gente fez todo esse processo de intervenção. Quando a gente fala em testagem, né, nós chegamos a testar, porque as pessoas repetem essa testagem, as pessoas voltam. Então, a nossa população aí, que era de 230 mil, hoje está chegando a 250 mil, mas nós fizemos mais de 1.200.000 testes, né, nas pessoas. E muitas pessoas que vieram de fora também. Porque sem testar, nós não conseguiríamos fazer o diagnóstico. E sem diagnóstico, você não consegue tomar as medidas necessárias. Outro fator muito importante é que nós trabalhamos com 10 equipes visitando as pessoas que estavam positivadas, orientando as famílias, testando esses comunicantes, os familiares, né? E depois fazendo todo o controle por telefone, né? E muitos pacientes, por telefone, percebíamos que estavam com dificuldade respiratória, já acionávamos o SAMU
e o SAMU fazia esse transporte. Então foi uma luta que nós enfrentamos, né? Agora, e hoje a gente vê o resultado. Né? Viu, doutora Eliana? Porque a gente quando vê, é porque isso a doutora Eliana frisou direitinho, né, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, frisou direitinho, porque a gente não vai perdendo exatamente a noção de quantas pessoas foram internadas. Sabe lá o que é internar? 60 mil pacientes, Luiz Antônio. E temos aí 780 óbitos. Imagine você se nós não tivéssemos a estrutura que foi montada dos 59.041 pacientes que passaram por aí, como foi aquela senhora de Rincão, que conversando comigo na panificadora, falou, poxa, eu fiquei em Araraquara internado durante vários dias. Né, de 59 mil pessoas. Veio para cá para salvar a própria vida. Para salvar a própria. Então, agradeceu muito, falou, poxa vida, a gente tem que se lembrar disso, porque se não tivesse essa estrutura, certamente a gente teria morrido. Então, 59 mil pessoas passaram por aí. E tem gente que esquece, né, esses números, por isso que é bom a gente, o IBGE, lembrar e fazer um estudo daquilo que realmente foi feito. E se um dia tiver, talvez, que isso nunca mais ocorra, se tiver uma outra incidência, a gente tem uma experiência maior de como agir diante das questões. Não esperar para depois que a coisa toma uma proporção trágica para reagir e fazer as atitudes que têm que ser feitas. Né? Já se sabe um caminho, né, Madalena? A gente espera que ninguém tenha que mais passar por uma situação como essa, mas isso tudo, inclusive, né, nos leva a lembrar que o caminho percorrido era desconhecido. E muitos municípios, alguns tentaram e não conseguiram, e outros sequer esboçaram essa reação a tempo. Vou lembrar São Carlos, que começou a preparar um ginásio para ser um hospital, isso nunca foi concluído, não teve um hospital de campanha exatamente. Por exemplo, em São Carlos, que é o município do mesmo porte, que demandou muito serviço também de Araraquara, isso não é um problema, porque vidas têm que ser salvas independente do CEP de origem da pessoa, não é disso que se trata, mas o que a gente mostra é que realmente as ações, elas têm uma função e elas cumprem um determinado objetivo, que é garantir o atendimento dessas pessoas. Outro ponto de excelência que eu destaco, Madalena, foi a nossa testagem, que foi absurdamente bem feita, inclusive com conectantes, e a gente via todas as cidades ao redor de Araraquara que não faziam isso. Eu confiava 100% nos números que era apresentado por Araraquara. Quando eu vi um número, por exemplo, de São Carlos, que estava ainda patinando para tentar fazer um hospital de campanha, eu falava, será que esses números estão corretos? Será que testaram o número correto de pessoas? Porque o importante para você controlar uma pandemia dessa é saber quem está doente, onde está doente, para poder fazer os planos. Se você não faz uma testagem eficiente, e é duro, porque custa muito caro, e a prefeitura correu de fazer suas parcerias, fez parceria com a Unesp. Se não fosse isso, acho que a gente não tinha tido o controle que tivemos. Agora, né, Fernando, doutora Eliana, a gente pergunta, mas para tudo isso, né, acontecer, tivemos que ter uma estrutura de respiradores, de intubadores, de situações como camas. Agora, me diga uma coisa, doutora Eliana, e toda essa estrutura, como é que faz? A prefeitura guarda isso, porque de repente pode acontecer um outro incidente, a prefeitura distribui isso, porque não pode ficar parado, né, tem que usar, distribui com outras cidades. Como é que é feito toda essa situação de todo aquele material que foi usado e hoje certamente não está sendo mais usado, né? Como é que é feito essa distribuição? Então, Madalena, é muito importante porque, ressaltar, todos os materiais, camas, respiradores, né, nós temos várias estruturas, né, como as 3 UPAs, a Maternidade Fungota e o Hospital do Melhado, que foi aberto em caráter emergencial. Hoje, todos esses equipamentos, eles foram destinados a essas instituições, né, esses serviços, porque os respiradores, né, se você vê na UPA, hoje nós estamos reformando as UPAs, mas a UPA do centro tem 8 leitos, né, de observação, mais 3 de urgência e emergência. O Melhado tem mais 3 de urgência e emergência. A UPA do Vale Verde, mais 3 de urgência e emergência. E a própria Vila Jafier também. Também, a própria Santa Casa, quando fechou os leitos, ampliou os leitos de UTI geral. Lembra que nós abrimos mais 10 leitos? Todos esses materiais foram selecionados para isso. Nós abrimos depois a unidade do São Bento e muitos daqueles materiais que estavam lá, principalmente de apoio, mesa, escrivaninhas, etc. e tal, e mesinhas, curativo, foram destinados para essas unidades, assim como do próprio Vale Verde. Então, nós recolhemos esse material, ficou do nosso almoxerifado, esses móveis, e fomos
trocando também das nossas unidades, porque é uma queixa que todo mundo tem, que as nossas camas às vezes quebram, isso a gente foi fazendo, hoje já são quase 2 anos depois do término e o fechamento do hospital, nós fomos repondo esses materiais, né, porque eles têm patrimônio da prefeitura para esses serviços. O próprio melhado foi montado com a estrutura do hospital de campanha. Outra coisa, os respiradores, eles foram distribuídos pelas 3 UPAs, ficou no melhado e também para a Santa Casa. Não só respiradores, mas monitores, né? A gente tem todos esses monitores, eletrocardio, desfibrilador, tudo aquilo que foi necessário, a gente foi realmente redistribuindo para que a gente garantisse essa assistência, né? Porque sempre faltou respiradores nas nossas redes, inclusive a Santa Casa, e aí foi isso que a gente fez, a gente tem tudo isso patrimoniado e documentado, porque isso é dinheiro público, então a gente tem que prestar conta dessa situação. Muito obrigado. Doutora Eliana, muito obrigado, parabéns aí, vamos esperar agora esse resultado do IBGE, que deve ser publicado até o final do ano, na verdade, juntando-se a outros estudos feitos em nível de mundo, para que a gente possa estar melhor preparado se amanhã ou depois tivermos uma nova pandemia como essa, né? Tomara que nunca mais isso aconteça, que nunca mais nos surpreendemos com uma situação como essa. Mas você sabe que tudo é possível, mas, enfim, essa foi uma experiência na modernidade. Tivemos isso no passado, né? Mas então, depois demorou 100 anos para termos uma outra pandemia. Quando aconteceu, nos pegou totalmente desprotegido. E tem autoridades que dizem, ó, fiquem atentos, se preparando, e tem que ter estudos para a gente poder enfrentar o futuro que vem por aí. Doutora Eliana, parabéns, um abraço para a senhora e felicidade. Um abraço, viu? Um abraço, muito obrigada a todos. É isso aí. É o grande jornal da Morada, liderança em Araraquara e toda a nossa região.